Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que desperta o nosso interesse, que aguça a nossa curiosidade e desafia o nosso entendimento. Mateus 21, versículos 18 a 22, o texto que nós acabamos de ler. E é tudo isso porque ele descreve um momento singular na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele, procurando e não achando fruto numa figueira, ele a amaldiçoa e ela se seca. Um momento singular, porque nós temos o costume de ver ao longo dos evangelhos, não Jesus amaldiçoando, mas Jesus abençoando, e abençoando muitas vidas. Mas nesse pouco espaço de tempo, nós vimos Jesus entrar no templo, expulsar os cambistas, aqueles que lá vendiam. Vemos Jesus tomar uma postura mais rigorosa, demonstrando todo o zelo que ele tinha pela casa de Deus e pelas coisas de Deus. E aqui estava Jesus repreendendo aquela figueira, amaldiçoando a tal ponto que ela seca, murcha e morre. Então todos ficam ali admirados ao perceberem o que Jesus havia realizado. E ele então passa a ensinar seus discípulos sobre o que é fé e o poder que a fé tem. E somos então nesse ponto tentados a acreditar que essa seria a principal lição desse texto, a fé, a importância da fé, a maneira de agir com fé, ou o que Deus espera dos seus discípulos. Mas olhando para o texto de forma mais atenta, nós percebemos que surge imediatamente à nossa mente uma pergunta que fica latejando, como uma questão que não quer calar, uma pergunta que não quer calar. E a figueira? Se o propósito de Jesus era ensinar sobre fé, por que tudo isso aconteceu com aquela figueira? O que Jesus queria ensinar com isso? Porque nós sabemos que Jesus é o autor da vida. Tudo começou nele. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós sabemos que ele é o autor da vida. Ele restaurou a vida daqueles que haviam morrido. Nós vemos ao longo do seu ministério ele multiplicar pães daquilo que era pouco, alimentar uma grande multidão. Nós vemos ao longo do seu ministério ele transformar água e vinho, e nós cremos, por tudo que aprendemos a respeito de Jesus Cristo, que ele poderia simplesmente olhar para aquela figueira que não tinha fruto e dizer: haja fruto, e o fruto surgiria. Não poderia? Sim, ele poderia. Mas o que Jesus queria nos ensinar com tudo isso? O que Jesus queria ensinar com a situação daquela figueira? Então, quando nós examinamos melhor o texto, nós percebemos alguns detalhes que são importantes. Jesus havia acabado de purificar o templo. As pessoas estavam dentro da casa de Deus, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Então Jesus, cedo pela manhã, ao voltar para a cidade, é fato, ele teve fome, ele viu a figueira à beira do caminho, aproximando-se dela, não achou nela senão folhas. E aqui há os detalhes que são bastante especiais. A figueira tinha folhas, mas não tinha frutos. Eu sei que nenhum de nós somos agricultores ou trabalhamos no campo, mas a figueira é uma planta, claro, frutífera, que leva 3 anos para produzir os primeiros frutos. E é natural que os frutos surjam juntamente com as folhas. É natural. Em algumas ocasiões, pelo que eu pesquisei, ou pelo que pesquisaram para mim, é até natural que os frutos venham antes das folhas. Eu não sabia disso, e eu fiquei até admirado ao ver isso.
É natural em algumas ocasiões que os frutos venham primeiro. Então Jesus tinha razão em esperar daquela figueira, já que ela tinha folhas, que ela tivesse frutos. Era de se esperar. Era o que ele desejava encontrar ali, frutos, mas ele não achou. Tristemente não achou. Mas todos ficaram surpresos quando perceberam que aquela fruteira, figueira, já estava morta. Quando continuamos examinando o texto do Evangelho de Mateus, ele escreveu para o seu povo judeu, para mostrar que Jesus veio para cumprir a palavra do Senhor, a palavra de Deus e todas as profecias feitas a respeito dele. Quando nós continuamos lendo esse texto, nós percebemos que ele continua falando sobre plantas e plantações, mostrando assim, de certa maneira, que essa era a esperança de Deus com relação ao seu povo. Que Jesus via no seu povo exatamente isso, uma grande falha. Havia folhas, mas não havia frutos. O povo de Deus tinha zelo de Deus, mas faltava entendimento. Eles estavam todos os dias dentro do templo, mas não demonstravam nenhuma mudança de vida. Jesus já havia expulsado os vendedores do templo. Jesus já havia tomado esse tipo de atitude, mas eles não aprenderam nada. Não havia mudança, não havia frutos. Eles não criam na palavra de Deus. Eles não viviam de acordo com a palavra de Deus. Então podemos entender olhando para esse texto, e talvez você me pergunta, mas pastor, onde é que você está vendo isso? Você vai notar do versículo 23 ao 27, Jesus começa a discutir do versículo 23 com certos fariseus que começaram a questionar que autoridade ele tinha para estar ensinando dentro do templo. E Jesus disse, antes de responder eu vou fazer uma pergunta, de quem era a autoridade que João Batista tinha? De Deus ou dos homens? E eles então ficaram naquela situação. O que a gente responde? Se dissermos que dos céus, ele dirá, então por que vocês não acreditaram nele? E se dissermos dos homens, é melhor temer o que o povo vai pensar, viu? Porque todos acreditavam que João foi enviado por Deus. E agora? A melhor resposta que acharam foi, nós não sabemos. O que mostrava que eles conheciam a palavra de Deus, mas não criam na palavra de Deus. Havia uma dureza presente no coração do seu povo, um povo de coração endurecido, de dura cerviz, que ouvia a palavra de Deus, mas não se arrependia. Ouvia, mas não cria. E aquela figueira, de certa maneira, vem ilustrar a realidade do seu povo. Um povo que tinha folhas, mas não tinha frutos. Um povo que não cria na palavra de Deus, um povo que não se arrependia. E você nota isso aí na próxima ilustração feita por Jesus no versículo 28, onde ele descreve a realidade de dois jovens. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim, Senhor, eu vou. Porém, ele não foi. Dirigindo-se então ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas ele respondeu, pai, eu não quero. E mesmo não querendo, depois, arrependido, ele foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? E a resposta foi óbvia para todos. O segundo, que disse que não queria mais, fez. Olha o que Jesus diz, em verdade eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus, no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. E quando você abre lá em Lucas capítulo 3,
Lucas capítulo 3. Você vê João Batista pregando àquela multidão, o chamando de raça de víboras, e os desafiando a produzir o quê? Fruto digno de arrependimento. Era o que faltava na vida do seu povo, e era exatamente o que Jesus estava identificando ou mostrando naquela ocasião que faltava na vida do seu povo. Faltava fruto. Havia folhas, eles iam ao templo todos os dias, eles se reuniam lá, eles até liam porções da palavra de Deus, mas faltava na vida deles o fruto, que caminhasse de acordo com a fé. Acharam Lucas capítulo 3, versículos 7 e 9, observe bem o que diz a palavra de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já foi posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. João pregou, e Jesus estava enfatizando a importância da pregação de João Batista. É necessário produzir frutos. Ele examinou aquela árvore, tinha folhas, mas não tinha frutos. E ele estava usando a realidade daquela árvore para mostrar o que havia dentro do coração do seu povo. Havia folhas. Quem olhava para o povo judeu via que ele parecia temente a Deus, estava todos os dias no templo. E há pessoas que vão à igreja todos os dias, mas embora houvesse folhas, faltavam os frutos. Faltavam os frutos. Ele ainda estava aguardando ver na vida do seu povo verdadeiros frutos. E é exatamente o que ele apresenta aí a partir do versículo 33, Mateus 21, 33, quando ele fala de um certo homem que tinha posse, um dono de casa que plantou uma vinha e entregou essa vinha para alguns agricultores, e ele esperava obter dessa vinha os frutos, mas nunca o recebeu. Mandou os seus servos para buscarem, eles foram espancados, mas ele não viu os frutos. Ele chegou ao ponto de mandar o seu próprio filho, e aqueles agricultores mataram o seu filho. E aí nós entendemos de que Jesus estava falando. João 1:11 diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele esperava ver da vida do seu povo fruto que promovesse a glória de Deus, mas não viu. Versículo 40, ele diz: quando pois vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Então perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa vai ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Por isso que esse texto é desafiador. Nós lemos, olhamos a história da figueira e imaginamos que talvez a ideia fosse ensinar sobre fé. Não, Jesus falou sim sobre fé no finalzinho daquela situação, explicando a realidade para os seus discípulos, porque nós entendemos, ao ler a carta de Tiago, que a fé sem as obras ela é morta. O povo judeu era um povo religioso, mas a religião deles era uma religião morta. Não produzia frutos,
não florescia, não glorificava o nome de Deus. Essa é a realidade que Jesus estava mostrando ali para o seu povo, especialmente para os seus discípulos. E esse verso 43 daqui, ao mesmo tempo que nos mostra que Jesus esperava e aguardava ver fruto na vida do seu povo, ele também nos mostra que essa responsabilidade de produzir fruto seria transferida para outros. E é exatamente neste ponto que nós entramos. Ele esperava encontrar fruto na vida do seu povo e não achou, porque a sua fé estava morta, por falta de obras, ou fruto que demonstrassem confiança e fé em Deus. Essa responsabilidade foi transferida para outros. E quando nós abrimos nossas Bíblias em João 15:16, nós vemos Jesus ensinando para os seus discípulos, provavelmente nesta mesma ocasião, que não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Vocês perceberam a ligação desse texto de João com o que nós lemos em Mateus? Em verdade eu vos digo que se tiverdes fé e não duvidades, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte. Se disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedides em oração crendo, recebereis. E ele diz, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Jesus estava agora olhando para os seus discípulos e dizendo, eu esperava ver do meu povo fruto, e não achei. Agora eu espero isso de vocês. E é exatamente aqui onde nós entramos. É o que Deus espera de cada um de nós. Percebemos aqui que Deus nos chamou com este propósito: produzir frutos. É o que Deus espera de nós, que possamos produzir fruto, e um fruto que demonstre quem nós somos e o compromisso que nós temos com a palavra de Deus. O que faltou na vida do seu povo, um fruto que demonstrasse que ele era o povo de Deus, escolhido de Deus, e que estava pronto para servir a Deus. E é exatamente o que o Senhor espera de cada um de nós. Abre em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 43. E observe bem as palavras de Jesus Cristo a respeito de fruto. Porque Jesus olhou para aquela figueira e esperava ver fruto, era o que ele esperava do seu povo. Olhando para nós, é exatamente o que ele espera, que nós possamos produzir fruto. Aquilo que o povo judeu não produziu, ele espera que nós possamos produzir. Um fruto que esteja coerente ou de acordo com a fé que nós professamos. Porque Lucas 6, versículo 43, esse não é o único texto, você vai encontrar isso também em Mateus capítulo 7, que nós não vamos ler hoje. Mas diz assim, não há árvore boa que dê mau fruto. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos dos espinheiros, nem abrolhos se vindimam uvas, nem dos abrolhos se vindivam uvas. O homem bom
do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Vocês estão conseguindo compreender o que Jesus está dizendo? Aquilo que nós aprendemos: pelos frutos conhecereis. As pessoas precisam ver pelo fruto que nós produzimos quem nós somos e a quem nós estamos servindo. Que consistência tem a fé que nós professamos no Senhor Jesus Cristo. É isso que as pessoas precisam ver, porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto. Versículo 46, ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Em outras palavras, só há uma maneira de produzirmos bons frutos: obedecendo a sua palavra. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão produzir muitos frutos. É o que vamos ver já já, mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 15. Mas continuando aqui o texto: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu os mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lucas foi até gentil na descrição que ele fez, não é? Porque em Mateus diz que eu vou comparar aquele que obedece com um homem sábio, e aquele que não obedece com um homem tolo. Ou seja, se nós queremos produzir fruto para a glória de Deus, se nós entendemos que é isso que Deus espera de cada um de nós, nós vamos entender também e aceitar que para produzir bons frutos, precisamos estar vivendo de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, o que não estava fazendo o seu povo. Este fruto precisa revelar na nossa vida uma fé viva, uma fé operante, não morta, não estéril. Era o que ele esperava do seu povo e é o que ele espera de cada um de nós. Você vai ver isso lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. Que direis, irmão? O que eu posso dizer para vocês é que a fé sem as obras, ela é morta. De que adianta você dizer que tem fé, mas não tem obras? Não adianta de nada. Assim estava o povo judeu, na casa de Deus todos os dias, dizendo que tinha fé em Deus e confiava em Deus, mas na verdade estava ali apenas vivendo de aparência. Não viva de aparência. Que a sua vida não seja vida apenas de folhas, mas também de fruto. É o que Deus espera de você. Certamente Cristo espera encontrar frutos em nossas vidas. E se não houver frutos em nossas vidas, irmãos, atenta para a ilustração da figueira. O que aconteceu com ela? Ela secou e morreu. Irmãos, eu vou repetir, preste bastante atenção. Jesus esperava encontrar frutos e não encontrou. E por causa disso, a fé que estava morta se manifestou naquela figueira que se secou. E eu estou repetindo isso para que você entenda que Deus também espera de você que você produza fruto. Se você é um crente, servo de Deus, então tem que produzir fruto. Um fruto que mostre em quem você crê.
E que tipo de vida você tem? Uma vida que glorifica a Deus, em obediência à sua palavra. E se você não estiver produzindo fruto, então teme. Ou devia temer, porque aquela figueira que não produziu fruto secou. E olha o que diz João capítulo 15. Agora sim, voltamos para o Evangelho de João capítulo 15. A partir do verso 1. Porque ele vai enfatizar para nós, irmãos, que se nós não estivermos produzindo fruto, nós corremos um grande risco. O risco de secar e morrer como aquela figueira. Mas se estivermos produzindo fruto, certamente seremos abençoados por Deus. João capítulo 15, a partir do verso 1, preste bem atenção nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Se você ler depois com bastante atenção Mateus capítulo 21, você vai ver que ele usa essa figura muitas e muitas vezes. Do dono de casa que plantou, do agricultor que havia semeado, e ele está falando que o agricultor é Deus. Ele é a videira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o agricultor faz o quê? Ele corta. E todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Alguns dizem que talvez a ideia aqui de cortar é apenas podar para que possa produzir. Mas você vai ver aqui na continuação desse texto que cortar significa eliminar e jogar fora. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se não estivermos em Cristo e vivendo para Cristo, nós jamais iremos produzir frutos. Jamais. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e ele secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Talvez seja por isso que João foi considerado por muitos como discípulo amado. Porque naquela ocasião alguns só perceberam que a figueira secou, mas não entenderam a lição de Jesus Cristo. Mas João prestou atenção nesses detalhes. E ele fez questão de compartilhar conosco. Fez questão, não foi orientado por Deus para compartilhar isso conosco. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Você conseguiu entender bem o que Jesus estava dizendo? Ele espera que você produza fruto. E se você não estiver produzindo fruto, você corre o risco de ser cortado, lançado ao fogo, eliminado. E diga-se de passagem, isso não quer dizer que você perde a salvação, perde a vida. A salvação não.
pede o privilégio e as bênçãos de Deus, mas a salvação não, porque embora seja queimado, ele ainda continua sendo um ramo da videira, da figueira, não muda de planta, não passa a ser um espinheiro porque foi queimado, é verdade, vira pó, mas do mesmo ramo. Não está falando de perca de salvação, mas está falando de perca das bênçãos. Porque se você observou bem esse texto, ele diz que aquele que produz fruto, ele desfruta da comunhão com o Pai e com o Filho. Aquele que produz fruto desfruta de uma alegria que é permanente, uma alegria completa. Eu vos tenho dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aquele que produz fruto permanece em mim, eu também permaneço nele. Então ele fala de coisas permanentes na vida daqueles que estão produzindo frutos: comunhão, alegria, vigor. O Pai limpa para que produza ainda mais frutos. É assim que nós tratamos uma árvore que produz bem. Nós limpamos, tiramos as parasitas para que ela continue produzindo. É exatamente o que Deus faz conosco. Porque o que Ele espera de cada um de nós é que possamos de fato produzir frutos. Então, olhando para esse texto, irmãos, de Mateus capítulo 21, versículo 18 a 22, onde vemos que Jesus esperava isso do seu povo e o seu povo não realizou, mas Ele transferiu isso para nós, e o nosso dever hoje é produzir fruto. Eu gostaria que você parasse olhando para esse texto e se perguntasse: se Cristo hoje examinasse a sua vida, o que Ele acharia? Apenas folhas ou acharia também frutos? Vou repetir: se Cristo hoje examinasse a sua vida, o que Ele acharia? Folhas ou frutos? Se Ele examinasse a sua vida hoje, Ele encontraria você vida ou encontraria você já morto? Porque há muitos que carregam o nome de quem vive, mas já estão mortos. Acham que tem tudo, mas falta o principal: o Espírito guiando sua vida. Então, se Cristo examinasse a sua vida, você estaria vivo ou morto? E por fim, eu gostaria que você pensasse: o fruto que você está produzindo, o que ele está demonstrando para o mundo lá fora? Aquilo que você faz, o que está demonstrando para as pessoas lá fora? Que você é mesmo um servo de Deus? Ou que você é como os fariseus, apenas mais um hipócrita, que tem folhas, mas não tem fruto? O que a sua vida está demonstrando, revelando para as pessoas lá fora? Porque é muito fácil estar todos os domingos na igreja, é muito fácil cantar louvores a Deus, é muito fácil se arrumar de forma elegante, ter uma boa aparência, mas também é muito fácil cometer o erro de sair por essas portas e ter uma atitude que não condiz com a vida de um crente. Por isso a pergunta: se Cristo examinasse hoje a sua vida, o que Ele acharia? Que tipo de fruto você está produzindo? E quando as pessoas olham para você, o que elas estão vendo? Porque eu tenho certeza que a vontade de Deus é usar a sua vida para a glória do seu santo nome. A vontade de Deus é que você vá e faça a diferença
produzindo fruto. Então só há uma maneira de concluir a mensagem desta noite. É olhando o erro que os fariseus cometeram, ou o povo judeu estava cometendo, e dizer para você, meu querido, haja diferente, vá e produza fruto, e que o seu fruto permaneça para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.